Boa tarde, queridos irmãos. Vamos começar mais um ID nesta quarta-feira. Estamos então pedindo permissão para entrar na casa deles, né, Marcinha? Exatamente. Para orar com você, para estar com a sua família, para estar na sua casa, pedindo que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo conduza a sua vida, a vida dos seus familiares. Boa tarde, Padre, tudo bem? Boa tarde. Sempre uma alegria estar aqui. Se o telespectador soubesse o quanto o ID faz bem para nós, É verdade. né? É Quanto verdade. ele muda a nossa vida. É verdade. Tem sido um instrumento de Deus para nós, né? É verdade. Outro dia eu estava em Taquari, num chá promovido pela Fraternidade lá, e eu fui até lá. E aí fomos entregar um chá. Eu fui de motorista, né? Sim. E estava ajudando o Sérgio lá, o Sérgio estava fazendo um trabalho muito lindo. E aí nós fomos entregar. E aí passamos na casa de uma das pessoas que tinham comprado, uma senhora, eu não lembro o nome dela agora, vou pedir que ela me perdoe, porque ela é telespectadora assídua do nosso programa. E aí nós estávamos falando sobre o programa e tal, e ela teceu assim, bastante elogios e tal, e falou das meninas, a presença das meninas no programa. Então, um abraço grande, obrigado pelas palavras, obrigado pela conversa que tivemos. Infelizmente, eu peço perdão por não lembrar o seu nome, mas você sabe, você que está ouvindo sabe de quem eu estou falando. Mas é assim, né, Padre? O programa vai indo, né? Vai entrando na casa das pessoas e essa sexta temporada o pessoal tem gostado bastante. Glória a Deus. O pessoal tem falado bem, assim, né? Sim. Esse jeito de fazer e tal. O pessoal tem gostado muito. Então, assim, vamos abrir o programa, né? Com a nossa música tema de hoje. Pedir que o Júnior, então, faça a abertura do programa para nós. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Continuando então o programa, nós vamos pedir aqui na nossa bancada e aí na sua casa a presença do Espírito Santo para nos iluminar, para nos guiar, para nos trazer paz, para encher a nossa alma com sua luz, com sua sabedoria, com o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oração. Padre, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao tema dos nossos últimos 3 programas, que são hoje os sacramentos.
Estamos falando sobre a constituição, o início e o desenvolvimento, né, da Igreja Católica com todas as suas normas, com todas as suas regras e principalmente com toda a herança deixada por Jesus Cristo, né, e pelos apóstolos. Né? É sempre lembrar, né? A gente tem frisado bastante, né? A gente não pode nunca pensar Jesus sem a sua igreja. Exatamente. E temos trabalhado até, às vezes, repetitivamente falando sobre isso. Não dá, às vezes as pessoas dizem, né? Eu quero Jesus, mas não quero a igreja, né? Então tem que ler lá Mateus 16, né? Onde Jesus vai dizer, Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Então não dá para pensar, né, Jesus sem a sua igreja. A igreja, ela é continuadora, ela é a presença, é aquela que traz a presença de Cristo na terra. Quando nós falamos de Eucaristia, né? Jesus Eucarístico, né? Então, o sacrifício de Cristo, ele se torna presente através da igreja. Quando nós somos batizados, por exemplo, né? Nós somos batizados na fé da igreja. Não é na nossa, algo que nós... Né? Então, Jesus fala, né? O Espírito Santo vem, agora vamos celebrar Pentecostes, né? Ele vem sobre a igreja, e ele que conduz a igreja, ele que está presente nos sacramentos da igreja, enfim, que faz todo o corpo da igreja ser o corpo de Cristo na terra, coluna da verdade. Então, sempre entender isso, nunca separe, né? Pensar Cristo sem a sua igreja. E a igreja que ele fundou. Lembrar, né? É sempre sobre Pedro. E isso não é uma questão de mérito humano, né? Sim. Não é que a gente afirmar a verdade que está revelada. Jesus diz, olha, tu és Pedro, sobre esta pedra fundarei minha igreja. Então, é isto. Então, a igreja que tem Pedro à frente é a igreja que Cristo fundou, ok? Para a gente não ter confusão, né? Deixar claro essa verdade, essa né? verdade, né, Padre? Então, Padre, além da Eucaristia, que nós vamos dar uma ênfase um pouco maior no programa, nós temos alguns outros sacramentos também muito importantes, né? Claro, e entender por que Jesus nos dá os sacramentos, né? Ou seja, ele nos deu, cada sacramento nos dá graças específicas e, claro, tem o objetivo primeiro de nos santificar. Né? Então, e eles são os meios mais eficazes que nós temos de santificação. Tá? Todas as nossas orações são muito boas e, né, graças que nós recebemos, mas nenhuma delas supera os sacramentos da igreja. Então, você receber, né, participar de uma Santa Missa, cumprir o preceito, receber Jesus em estado de graça, fazer uma boa ação de graças, isso supera qualquer oração que a gente possa fazer. Tá? A gente vai conversar um pouco sobre a Eucaristia, né? Porque às vezes a gente vai entrando na cabeça da gente aquela ideia, não, mas eu rezo em casa, né? Deus está em todo lugar. Então a gente afirma verdades para justificar um erro, né? E até porque a gente não entende o que é a missa. Sim. Então não tem nada, meus irmãos, que supere na face da terra a Santa Missa. Nem a pessoa mais santa do mundo pode superar a Santa Missa. Então nós vamos ver por quê. Né? Mas, então, os sacramentos são dados para a nossa santificação. E são necessários. Então a gente não tem como nós vivermos aquilo que Jesus pede no Evangelho, para amar como Ele amou. Você acha que você e eu somos capazes, pela nossa natureza humana, a amar como Ele amou? Isso é uma ilusão. Nós não temos como fazer isso. Então, Ele nos dá o Paráclito, Ele nos dá, por exemplo, o sacramento da reconciliação, tá? Ele nos dá muitas vezes graças atuais ou graças específicas que Ele nos dá, né? Às vezes um retiro, né? Por quê? Porque sozinhos nós não podemos. Então, a igreja é uma grande obra da misericórdia de Deus. Então, os sacramentos são dados e quem dá o sacramento, quem age no sacramento é o próprio Cristo. Então, quer dizer, não tem mais nada que a gente superior a isso, né? O que nós, né, como seres humanos, podemos superar a eficácia de Cristo, né? Quando Ele age na sua pessoa. Só se de fato eu não quero, né? Eu me fecho à graça, bom? Aí eu não quero a graça. Mas se eu estiver aberto, plenamente, fazendo aquele sacramento verdadeiramente como deve ser feito, não tem graças superiores que a gente possa receber na face da terra. E eles são necessários, todos eles. Verdade.
tem para nos dizer sobre isso, Marcinha, em termos de experiência, assim, na nossa vida, nós como leigos, né? O que isso impacta, assim, na nossa vida? Receber os sacramentos, participar da igreja dentro desse espírito, dessa... É o que o Padre Miguel comentou, né, queridos telespectadores. Essa graça que nós humanamente, pela nossa humanidade, a gente não consegue. Isso é fato. E eu considero o primeiro passo para nós termos essa experiência, né, com os sacramentos, essa vivência com os sacramentos, essa transformação de vida com os sacramentos, é você assumir. Eu não posso sozinha, pela minha humanidade. A minha fortaleza, a minha rocha é Jesus. Aí tu deu o primeiro passo. Agora, o segundo passo, quer dizer, tu reconheceu, né? Porque nós somos cegos a nosso respeito. É muito interessante. A gente consegue ver os defeitos de todo mundo, as soluções dos problemas de todo mundo, mas os nossos a gente não enxerga. E muitas vezes a graça de Deus a gente afasta pelas pequenas coisas da nossa vida, que já está estrutural na nossa cultura, na nossa rotina, e que nós não enxergamos pelas nossas forças. Então, vem o que o Padre Miguel colocou, né? O Senhor enviou o Paráclito, o Espírito Santo. E quantas vezes por dia a gente pede o Espírito Santo? Nós teríamos que pedir incessantemente. Então, vem o segundo passo, que é o querer, né? Eu quero a graça desses sacramentos. Eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. Eu quero, em primeiro lugar, a Ti, Senhor. O resto vem de acréscimo. E aí, no querer, Deus, na sua infinita misericórdia, vai mostrando aquilo que Ele deve mostrar para nós dentro do sofrimento, dentro da cruz e dentro dos nossos momentos de ressurreição. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Jesus deixou isso muito claro, né? Jesus deixou isso muito claro. Eu estava agora olhando aqui na Bíblia, tu estavas conversando e eu, veja só, em João, né? A produção nos pede que a gente indique o capítulo e o versículo, isso. né? Uhum. Então, vejam, queridos, vocês que estão com a Bíblia aí em casa, né? Em João, capítulo 6, aqui no versículo 56 até 59. Então, o que Jesus nos diz aqui? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, né, Padre? É ele mesmo que diz, né? Não adianta. Se você quer a vida eterna, se você quer a glória de Deus, se você sonha com estar no céu, com Jesus, com Nossa Senhora, com os seus familiares, né? Com seus antepassados, que Deus os tenha. Você precisa seguir estes passos, né? Sem comunhão, sem confissão, sem comunhão, sem a graça, infelizmente a gente Nada não feito. vai. Sem a graça, Fica nada muito feito. complicado, não se vai para o Sem céu. graça. Não dá. Se nós olharmos, né, já até refletimos várias vezes, João 15, né, a videira verdadeira, né, ali Jesus fala muito claramente sobre isso. Né? Ele diz, olha, ele começa a falar sobre a videira, né? Ele diz, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele deixa bem claro, eu sou a fonte da vida. A vida, a seiva, vem de mim, não de vocês. Tá? Então, o ramo que fica em mim, permanece em mim, dá fruto e o Pai vai podar para dar mais. Esse é o princípio da vida espiritual. Tá? Nossa união com Cristo, né, com a Santíssima Trindade e nós correspondendo à graça. Porque
permanecer. Jesus disse, se vós permanecerdes. Então, ou seja, eu ficar com Jesus é uma escolha que eu tenho que fazer. Exatamente. Eu preciso fazer a minha parte. Ele quer, ele tem um amor condicional, incondicional, ele quer isso agora. Mas também ele está dizendo, aquele que se afasta ou que não permanece, o Pai corta e será lançado fora. Então, isso a gente tem que entender da vida espiritual, para a gente não cair numa ideia equivocada, né, de conversão, né? Sim. Então, a gente vai, né, vai criando uma ideia, claro, a gente vai exaltando e devemos exaltar muito o amor de Deus, mas esquecemos que, de fato, eu preciso corresponder a esse amor. Exatamente. Então, preciso, claro, a gente, muitas vezes de forma imperfeita, mas a gente vai tentando corresponder, eu tenho que me dar conta. E isso é doutrina da igreja. Isso é ensinamento de Deus. Jesus sempre disse isso. Lembra, quem é que não lembra da passagem? Se esforcem para entrar pela porta estreita. Larga e ampla é uma porta que leva para a perdição. Quer dizer, então, entende? Não, essa é a nossa fé. Eu preciso fazer a minha parte. Tá? Então, falando sobre a Eucaristia, né? Eu acho interessante a gente começar a falar aquilo que atinge todos nós, né? Todos os paroquianos, as pessoas que estão aí, que é a participação na Santa Missa dominical. Né? Acho que é uma coisa que todos nós aqui, né, estamos envolvidos, e nós padres, né, obviamente. Então, começar a entender, situar a Santa Missa na nossa vida cristã. Né? Então, primeiro, ela foi instituída. Né? A missa foi instituída por Cristo. Ela é de origem divina, como a igreja, de origem divina. Então, a Santa Missa não surgiu, dizer assim, os apóstolos, não, vamos pensar alguma coisa para lembrar Jesus, que ele sentava com a gente com a gente, então nós vamos pegar aqui, vamos reunir, vamos definir o que é importante. Eu me lembro que ele fazia assim, assim, assado, vamos fazer assim. Ele usava pão, pois vamos usar um pão também, tá? De vez em quando ele tomava vinho, então nós vamos fazer assim. Não é uma coisa humana. Okay? Não é. É de instituição divina. Claro, passa pelo humano, claro. É de origem divina. Então a Santa Missa é algo que veio do céu para nós. Tá? Então, se a gente pegar as passagens, e aí é rico nos evangelhos, também na carta de Paulo, você vai ler lá, instituição da Eucaristia, por exemplo, Mateus 26, 26, né, que é a narração da instituição da Eucaristia. Então, ali estão os elementos permanentes da Santa Missa. E até entender assim, o que nós celebramos na missa. Né? Porque a gente sabe, meus irmãos, na realidade que nós vivemos hoje, nós vemos uma dessacralização das coisas. Né? Então, é cada vez mais se transformando tudo, às vezes num oba-oba, né? Numa coisa muito horizontal, assim, né? Como se fosse, a missa fosse, por exemplo, tudo vai se tornando como se fosse um jogral. Né? Eu vou ali, eu falo um pouquinho, o padre fala um pouco, eu respondo o padre, todo mundo fica conversando, por exemplo, mas o agente principal da missa está esquecido, que é Deus. Ninguém está preocupado com ele, né? Nós estamos tentando responder aquelas coisas e às vezes não estamos dando conta o que estamos celebrando. Tá? Então vamos ver o que é a Eucaristia. Relembrar, instituição divina. Mateus 26, o que diz em Mateus 26? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, partiu. Distribuiu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é, o meu corpo. Depois tomou o cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais este fruto da videira, até o dia em que beberei o fruto do reino. Beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então, o que nós vemos aqui?
Então, a instituição da Eucaristia. Então, Jesus com os apóstolos e só os apóstolos, ok? Não tinha mais ninguém, gente, tá? É Jesus e os apóstolos, tá? Então, ele institui ali, quando ele institui, tá? A Eucaristia, o que está presente ali? Primeiro, ele está dizendo que aquele pão, a partir daquele momento, não é mais pão. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então, ou seja, primeiro, você está dizendo que agora há uma transformação, nós chamamos de transubstanciação. Aquele pão vai se tornar o seu corpo e seu sangue. Mas, o que está presente, claríssimo, que Jesus diz quando ele institui a Eucaristia? Ele fala que o meu sangue que é derramado para a remissão dos pecados. Ou seja, Jesus está ligando diretamente, ou seja, o que nós estamos celebrando na Santa Missa é o seu sacrifício. É a cruz, né, Padre? É o Calvário. Então, a gente celebra o mistério pascal na missa. Esse é o centro da missa. A gente celebra o santo sacrifício. Então, aquilo que Jesus viveu no Calvário é celebrado de uma forma sacramental, incruenta, né? Mas é o mesmo tornado. Então, cada Santa Missa Jesus está se oferecendo, é tornado presente o mesmo sacrifício do Calvário, claro, de forma incruenta. Mas é o mesmo, com a mesma graça e com a mesma força. Então, onde começamos a pensar? Que oração, né, Paulo, que a gente pode fazer que seja mais perfeita do que o oferecimento de Cristo no Calvário por toda a humanidade? Nada, né? Nada. Que graça que eu posso receber maior ficando em casa do que estar diante do Calvário. Pense nisso. Quando a gente diz assim, Deus está em todo lugar. É verdade, você está em todo... Mas Ele quis estar na Eucaristia. E Ele instituiu essa forma de estar presente. Então, não existe oração que eu possa fazer que supere a perfeição de Cristo. Porque é isso que acontece na missa. Nós estamos participando diante do Calvário do Senhor. E é tornado... Então, o poder de Deus agindo na missa é algo insuperável. A missa, celebrada corretamente, ela pode alterar, ela altera a realidade. Entende? As almas são atingidas, situações podem mudar na humanidade. Porque pense qual é o fato, vamos pensar, né? Qual é o fato histórico mais importante de toda a humanidade? É Jesus, o Filho de Deus, que se oferece em sacrifício por toda a humanidade. É verdade. Então, vamos pensar, isso acontece na missa. Todos os dias, né? Todos os dias. Então, pense se é possível nós, como católicos, pensarmos, por exemplo, né, que a minha oração feita em casa pode superar essa oração. Claro que a gente deve rezar em casa, não quer dizer que não deve. Mas agora, quando não devo, contrapor isso. Dizer assim, então eu vou rezar em casa porque é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por causa de Cristo. Exatamente. Eu não lembro agora onde eu li, eu sei que eu ouvi também num retiro isso, que não adianta 1000 dias de oração e penitência que se compare a uma única missa, né? Bem vivido. Porque a Igreja nos garante, né, que a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos antepassados, não há oração nenhuma que seja superior a gente oferecer uma missa, claro, pela alma de um antepassado, né? Chega lá na missa, coloca nas intenções da missa o nomezinho do seu antepassado. Pronto. É a melhor oração que a gente pode fazer por ele, né? Não tem nada melhor, né? Então é importante a pessoa se dar conta, assim, não é porque não é demérito, é entender o que é a missa. Então,
a gente entende o que é a missa, a gente entende que jamais a minha oração vai superar a missa. Não tem, pode ser, você é a pessoa mais santa do mundo, nunca vai superar o sacrifício pascal de Cristo celebrado. Não tem como superar isso. Né? Então, eu acho que esse gancho a gente precisava... A gente continua no segundo bloco. Nosso bloco está chegando ao fim. A produção me informa aqui que estamos terminando. E vamos deixar essa deixa, né? Quantas vezes a gente diz assim, como eu gostaria de estar no tempo de Jesus, poder viver ao lado de Jesus, né? E gente que se emociona pensando no Calvário, Maria aos pés da cruz, mas você pode fazer isso diariamente. Estar com Ele ali e oferecer o seu tempo, oferecer o seu amor, oferecer, às vezes, um sacrifício para chegar até ali, exatamente para colocar isso aos pés da cruz dele e somar, né, para somar aquele sacrifício que ele fez por nós. Vamos ouvir então o Júnior fechando o nosso programa e voltamos para o segundo bloco em seguida. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Estamos voltando para o nosso segundo bloco e, como havíamos falado no fim do primeiro bloco, nós vamos continuar com esse tema dos sacramentos, né? E falando sobre a importância da missa na nossa vida de católicos, a importância que tem a Santa Missa e principalmente, né, o sacramento da reconciliação e a comunhão, né? A participação nossa nesse momento mágico, quase podemos dizer, divino, né? De a gente poder comungar com Jesus, de a gente poder estar com Jesus, receber Jesus. Isso é uma coisa assim que realmente não tem preço. Insuperável. Insuperável. Isso é insuperável. É insuperável. Meus irmãos, então, voltando, né, nós falamos sobre a Santa Missa e nós até é importante a gente começar a pensar na nossa participação na missa dominical e como muitas vezes nós celebramos isso, né, e que enfoque nós damos, né? Às vezes teve, não vou citar o nome, né, mas acho que a maioria das pessoas já sabe, mas foi público, né? Então tem um bispo, né, não recordo, no interior, né, e ele falava assim que nas nossas festas paroquiais, assim, né, ele dizia assim, mas no interior, né, ele dizia assim, não, que então, tinha a missa a festa do padroeiro, né, então, sei lá, 50 pessoas na missa, 200 pessoas no almoço e 400 pessoas no baile da festa, né? Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, né? Isso é ponto espiritual, isso é uma coisa completamente descabida, né? Uma falta completa. Claro, a gente entende que as pessoas muitas vezes não sabem, aquilo que Jesus falava, né? Perdoa porque não sabem o que fazem. Às vezes é o contrário, ou às vezes nem ter baile. Não precisava, né? Baile. Então, precisava, a Santa Missa, então, bom, vamos fazer um almoço, mas principal, assim, onde todo mundo deveria estar, não está.
Né? Eu acho que isso é um problema que vem desde a catequese. Né? Com certeza, está na catequese. Eu fui começar a me dar conta da importância e da relevância e do que significa a missa na nossa vida depois de velho, né? Quando eu fiz aquele meu primeiro retiro, comecei a realmente participar dos mistérios, dos tesouros da nossa igreja, e aí fui me dar conta, porque até ali a missa para mim era só uma reunião semanal lá, que a minha mãe me levava e pronto. Eu não tinha essa noção da importância da missa, né? Do que significa cada passo da missa. Exato. Né? Bom, isso daria, assim, eu acho que muitos programas para a gente falar sobre isso, mas nós nos damos conta, né, que, de fato, como nós estamos participando, né? Porque, bom, agora, aqueles que vão na missa, vamos pensar, nós que vamos na missa, como estamos participando, né? Também isso é importante. Muito. Porque, de fato, nós entendemos, então, a missa tem esses 4 pontos, né, os ritos iniciais, né, que é essa parte mais da acolhida, e depois vem a liturgia da palavra, que é no ambão, né, que é esse diálogo com Deus, né, Deus se conversa conosco, nós com Ele, e a palavra prepara, né, aquilo que vai ser realizado depois, que é o santo sacrifício, que é feito no altar, né, que é, digamos, o cume alto, o ponto alto, que é a consagração, e claro, dali depois, então, a prece, a oração eucarística, então, isso culmina, então, na comunhão, né, onde nós recebemos o Senhor, e depois dali, então, a missão continua a partir da Eucaristia. Mas a nossa disposição interior, meus irmãos, nós temos que cuidar. E às vezes me preocupa que às vezes nós vamos fazendo da missa uma festa. Um local de encontro, né? A gente às vezes vai perdendo a sacralidade e entendendo, até claro, muitas vezes até é uma questão de catequese, tá? Onde nós vamos botando tudo na missa, né? Tudo, né? Botando assim como se fosse uma árvore de Natal, né? A gente vai fazer o pendura. Não, fica bonito isso aqui, né? Mas isso aqui é legal, vamos botar. Mas vamos botar um tal cano. Vamos botar não sei o quê, vamos botar isso. E a gente faz de tudo. E aí não, mas não contempla o mistério, não mergulha no mistério. Né? Às vezes, por exemplo, né, a pessoa vem, né, você vem comungar, você comunga, senta e começa a conversar. Eu fico pensando assim, por exemplo, você imagina se você que é casado, né? Aí você está fazendo bodas de prata, né? Né? Aí você combina com a sua esposa de ir no restaurante fino, né? Aí você senta com ela, né? Para ali, para você e ela, luz de velas, né? Aquela coisa toda, conversar. Aí você fica assim, tá demorando, né? Aí fica conversando com seus amigos, assim, você fica conversando com o garçom, fica conversando com outras coisas, né? Aí fica olhando para lá, para cá, né? E a pessoa que você não conversa é a sua esposa ou o seu marido. É isso que a gente faz na missa. É verdade, é verdade. Você está num momento íntimo de amor com Deus. Aí você conversa com todo mundo, menos com Jesus. E fica assim, não, mas está demorando. Não, mas está demorando. Então, imagina se você estivesse, né, com a pessoa amada, sua pessoa amada da sua vida. Você ficar assim, cada minuto, perguntando pelo tempo. Se você está celebrando, né, um momento romântico, e você vai ficar cuidando do tempo. Você vai ficar conversando com as outras pessoas. Você vai fazer isso? Ou você vai estar, né, segurando a mão da sua esposa, olhando nos olhos dela? Foi há tantos anos, né? Foi nesse restaurante que se conheceu, não sei o quê. Toda a sua atenção vai estar ali. Isso é amor. E como é que a gente faz com Jesus? A gente transformou como se fosse um rito externo. Vou ali, recebo, vou, né? E pronto. Não tem relação de amor. Como algo da rotina, né? É muito interessante, Padre Miguel, que o senhor comentou, porque até nós,
vou dizer assim, católicos que já estão na caminhada há anos, nós temos tendência a se acostumar com o sagrado. Então, assim, eu estou na comunidade, né? Vamos supor, estou aqui no programa ID, fazendo um trabalho para Deus, sou catequista. Ah, mas está tudo bem, né? Está tudo pronto. Ah, Deus me ama, né? Jesus me ama, eu me confesso e terminou. Botei a viseira, nunca mais olho para os lados. E isso que o senhor está falando, ele é a conversão diária. Se eu não buscar, eu não interessa se eu nasci na igreja, nunca fui para outra religião, me criei dentro da igreja, desde pequenininha, limpo, faço tudo e hoje continuo. A conversão, ela é diária, ela é até o último segundo de vida. E se eu não tiver essa consciência, é o que eu vou fazer. Eu vou chegar na missa, ela vai ser mais um evento externo na minha vida, como um trabalho, como algo que não que as outras coisas não sejam importantes, mas ela é o tudo, é o corpo, é o sacrifício de Cristo, é a presença viva de Jesus, ela é um milagre. Se nós queremos milagres, e aí passa pela nossa fé, e o justo vive pela fé, e isso eu estou falando principalmente para mim. Eu chego na missa e eu peço muito que o meu anjo da guarda me ajude a viver aquela missa. Nós temos que ir na missa, isso não é fácil, por causa cada uns tem mais sensibilidade, outros têm menos, mas é a questão da nossa humanidade. Nós temos que ir para a missa não para assistir, mas para viver. Eu vou me sentar, então, sabe? Eu vou viver aquele momento, então tá o canto de entrada, o que o canto fala, eu já começo ali a entrega para Deus, o oferecimento daquela oração pelas almas do purgatório, pelos meus antepassados, pelas intenções, o meu pedido de perdão. Senhor, me mostra os meus pecados, aquilo que eu estou te ofendendo, me mostra, porque eu não consigo enxergar. Então, nós temos uma tendência, de quem está já há muito tempo na caminhada, de nos acostumarmos com a caminhada aqui. E se Deus nos deu a graça de nos aprofundarmos, Ele vai aos pouquinhos, né? A gente não vai, né, se aprofundando de uma vez só, né? A conversão é gradual, ela é diária. Então, todo dia eu tenho que pedir, Senhor, chegamos até aqui, eu quero mais. Me dá a tua graça. Nossa Senhora, intercede por mim, eu quero mais. Meu anjo da guarda, meu amigo, gerencia a minha agenda, me ilumina, pede o Espírito Santo, o meu santo amigo, né, que eu tenho amizade. E ali eu vou caminhando, mas nós não podemos nos acostumar com a caminhada, porque daí a gente não consegue enxergar o nosso interior e não consegue até colher frutos das graças que serão derramadas na nossa vida e na vida, inclusive, de pessoas que a gente não conhece, porque a gente oferece também pela conversão da humanidade. O Senhor toca e abençoa e trabalha no silêncio. Vocês que são casados, né? Então, a Márcia falou várias vezes em se acostumar, né? Quer destruir o casamento, faz isso. Cai na rotina. Tem condição de quando o casal, um se acostuma, né? E assim, ó, não valoriza mais o outro, não se arruma mais pro outro. Eu me lembro das pregações do Padre Léo, né? Que ele falava sobre os casais, né? Assim, sei lá, ele não corta mais as unhas, não faz não sei o quê, não bota desodorante, ele falava então, por quê? Porque isso é uma falta de amor. O amor, ele é a arte das pequenas coisas. Exatamente. Por exemplo, o casal precisa ser permanentemente, por mais maduro que seja, permanentemente namorado. Ou seja, você tem que elogiar a sua esposa, dizer que ela é bonita, todos os dias. Você ama ela. Claro, das suas atitudes também, né? A maneira que você vai tratar ela, né? Não vai ser grosseiro, porque não adianta, né, você ser grosseiro todo o tempo e dizer que ama, né? Também não vai ser todo o tempo problema nenhum. Incoerente. Deve ser, mas a mulher não vai nem querer aquilo. Pode guardar esse presente, né? Não é? Verdade, não é assim, é verdade. Não, pode ficar com essas flores para ele, não interessa nada. saber, porque ela quer o amor vivido
cotidianamente, né? Na maneira que eu trato a pessoa, né? Então, se eu começo a acostumar, então, como é que eu vou me acostumar com o sacrifício de Cristo? Como é que eu vou me acostumar a receber Jesus, né? Acostumar no sentido negativo, ou seja, eu vou deixar fazer isso uma coisa rotineira. Isso é a minha falta de amor ao Senhor. E é importante isso que o senhor falou, padre, sobre... O senhor deu o exemplo do casal, né? Como é importante o sacramento do casamento na igreja, né? Claro. Porque às vezes a gente não dá muita importância. Algumas pessoas dizem, não vou casar na igreja, o importante é casar no civil, porque aí tá tudo resolvido, né? A lei toma conta, eu sei exatamente como é que a gente vai combinar, se o que é meu e o teu é teu, ou é tudo nosso, não sei. Mas não é isso que é importante, né? É isso que o padre falou, quer dizer, se a gente não pede a bênção de Deus no nosso casamento, ou seja, se a gente não vai na igreja, casa na igreja, diante de Deus, para que Deus abençoe essa união, como é que eu posso querer um casamento santo, todo esse carinho, esse respeito, essa consideração? Como é que eu quero que meus filhos sejam santos, estejam no bom caminho, sigam a igreja, se eu sequer sou casado na igreja? É complicado. Eu conheço algumas pessoas assim, ainda não casamos na igreja, mas o que estão esperando, meu Deus do céu, sabe? É interessante, às vezes parece que tem um medo, alguma coisa assim. Isso até vale para a unção dos enfermos também. Né? Também. As pessoas têm, parece que às vezes tem, sei lá, tem medo de chamar um sacerdote se tem um familiar no hospital, doente. Eu vou estar agorando. Não, ele vai ficar com medo, né? Que o senhor chamar... estou morrendo, chamaram o padre. Quer dizer... porque antigamente chamava-se extrema unção, era a última, né? Então, o pessoal associou a figura do padre à morte, né? Mas mesmo assim, meus irmãos, e se a pessoa morrer, né? Então, é muito pior ela não estar preparada, né? Exatamente. Então, vamos cuidar, né? Eu nunca vou esquecer, quando eu era seminarista, uma coisa muito engraçada, né? Eu fazia um estágio, a gente fazia pastoral da saúde, visitava os quartos, mas não era padre, né? E a gente usava, assim, um valeco, um negócio assim. E eu me lembro, uma vez eu entrei era lá em Canoas, né? Entrei no hospital, no quarto do cara, e o cara, não, tô morrendo. não. Então, e às vezes a família fica assim, não, vamos chamar, porque ele vai ficar preocupado. Mas, meus irmãos, não faça isso. Exato. Não faça isso. Isso é um respeito humano bobo. Tá? Porque você está privando a pessoa do céu, da eternidade. Porque se ela está precisando, se ela precisa, o sacramento da unção dos enfermos, ela perdoa todos os pecados da pessoa. Então, se a pessoa está em pecado mortal, ela recebe a unção dos enfermos, ela está perdoada. E se ela morrer, ela está salva para toda a eternidade. Nenhum médico pode fazer isso. Então, não espera a pessoa estar no último segundo da sua vida. Então, hoje, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia que tem risco, pode receber a unção dos enfermos. Se você está com uma doença grave, pode receber a unção dos enfermos. Depois de 60 anos, pode receber a unção dos enfermos. Claro, nós vamos analisar, né? Você pode, se você está bem, né? Depois de 60, pode receber. Porque nós estamos avançando na idade, isso significa que a gente vai ficar mais perto da morte física, né? Então você pode receber, então não faça isso. Você que está doente, peça a unção dos enfermos, peça o sacerdote, leve ele. Você que está, facilita isso, você que está aí na sua família, vai no padre da sua paróquia, leva o padre lá para dar a unção dos enfermos. Não fique com constrangimento, isso é uma tentação, é uma bobagem isto. Entende? Porque nós estamos diante da eternidade, porque se a pessoa está no pecado mortal, meus irmãos, ela pode ir para o inferno. É mais horrível isso. Entende? Ela pode ir para o inferno. É isso que diz o pecado. Por que é mortal? Porque ele mata a alma. Então, às vezes a gente priva a pessoa de ser salva. Exatamente. Porque, ele vai ficar com medo se ele vê o padre aqui.
mas ele vai ficar com muito mais medo, muito mais sofrimento, e não vai passar se ele for para o inferno. É muito pior o sofrimento. Nenhum sofrimento aqui na Terra se compara a esse. Né? Até se fala até a relação com o próprio purgatório, né? Quanto mais o inferno. Então, como diz na carta de Deus, chame o sacerdote. Nós recebemos um poder de Deus. Não espere, por favor, a gente como sacerdote fica numa agonia com isso. Entende? Então, eu fico. A pessoa está no último segundo, eu tenho que agora, tem que o padre ir para lá. Claro, a gente vai dar um jeito de ir, mas para que você esperar esse momento? Cara, às vezes tem situações que são emergentes, mas se às vezes a pessoa está doente há um tempão, está vivendo lá um câncer, ela poderia ter se confessado, com calma, recebido a unção, se preparado bem. Então, vamos viver essa vida, né, sobrenatural. Junto com a natural, né? E a unção dos enfermos, ela, naquele momento, o Senhor vai decidir, né? Jesus, e pode ser, inclusive, até uma oração de cura, né? Claro, às vezes até foi curada. Exato. Eu tenho um testemunho que é com o senhor, inclusive a Antonina, né? Nós estávamos, a querida Antonina já é falecida, mas na época os médicos deram uma semana de vida para ela. Daí a filha me ligou e disse, Márcia, os médicos deram uma semana de vida para a mãe, pipipi. Eu disse, bom, a Antonina, né, tem a minha promessa que eu vou fazer tudo que está, né, dentro da nossa possibilidade. Então, eu vou conversar com o padre Miguel para ir, ela já estava na clínica, para ir, e aí o padre foi, o senhor foi, eu fui com o senhor, né, deu a unção dos enfermos, tudo. A Antonina ficou, que ia morrer naquela semana, ficou viva por mais 2 anos. Quer dizer, Deus teve tanta misericórdia e conseguiu preparar aquela família, aquelas filhas para o dia, né, para aquele momento que iria acontecer. E foi muito interessante, ela faleceu no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Aí já tinha, depois, antes disso, recebido novamente a unção dos enfermos. E o velório, né, todo foi com muita graça de Deus, a presença de Jesus ali, da Nossa Senhora, e foi um momento de oração, inclusive. Então, olha o que essa oração traz, né? A minha mãe também, que já está doente, tudo, já do ano passado para cá, acho que já recebeu várias vezes. E ela, lúcida, vai, recebe, entende como é importante. Eu também, em alguns aspectos da minha vida, já precisei e recebi, e agradeço a Deus e digo, Jesus, me dá a graça. Eu quero a unção dos enfermos, né? Nos meus últimos momentos ou em qualquer momento que for necessário, né? Sem dúvida. E por isso é que é tão importante, né, padre, que nós católicos tenhamos conhecimento dos sacramentos. Tem muita gente que não sabe quais são os sacramentos, que existem, por exemplo. Isso é um sacramento. Que pensa que não é, sei lá, que é simplesmente uma formalidade da igreja. Não. O sacramento tem todo um significado, um peso, né, uma importância, porque é divino, vem diretamente de Deus. Cada sacramento é na pessoa de Cristo. Exatamente. É Ele que está ali, né, fazendo, porque Ele tem poder para perdoar, por exemplo, o pecado. Nós não temos, por nossa natureza humana. Então o sacerdote vai lá em nome de Cristo, né, uma autoridade que ele recebeu através da igreja. Então, imagina que se você pode receber, dar o céu para o seu familiar. E outra coisa importante, não darmos conta, a gente precisa, meus irmãos, se preparar para a morte. Exato. A gente precisa ver, não é que você vai ficar, né? Mas você precisa se dar conta que um dia você vai morrer. Sim. E que o seu familiar vai morrer um dia. Claro, a gente vai cuidar da saúde, enfim, né? A gente quer que... Mas nós precisamos pensar vida eterna. Nós estamos caminhando para ela. Queremos nos encontrar com Deus. Não adianta a gente se preparar para um paraíso terrestre, né? Então, aí, não existe paraíso terrestre. Nós vamos caminhando para o céu. Essa é a nossa meta. Mas eu só queria ler Tiago. Então, presta atenção aí, ó. Tiago 5. Tá? Tiago 5, a partir do 14.
tá? 5,14. Veja o que diz, carta de São Tiago, capítulo 5, lá no final, versículo 14, diz assim: alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. Se tiver cometido pecados, eles lhes serão perdoados. Deu para entender, meus irmãos? Isso não é invenção, né, pai? Então, ou seja, imagina que presente você está dando para o teu familiar. Né? Isso vale, por exemplo, para as crianças. Né? Por exemplo, você tem, vamos supor, tem uma gravidez de risco na sua família. A sua esposa, há um risco do nenê morrer logo. Batiza. Claro, você pode chamar o padre, chame, prepare, ele pode estar lá no hospital mesmo. Ou então, se você, no último caso, você não tem como chamar o padre, você pode batizar. Aí você vai dizer, olha, o nome da criança, você vai fazer na intenção da igreja, e vai dizer assim, fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, você dá a graça daquela criança a se tornar filha de Deus, se ela vier a falecer. Né? Então, não vamos privar as pessoas da graça, né? Né? Exatamente. Por medo, né? E por desconhecimento, às vezes, né? As pessoas a maioria das vezes é por isso. desconhecimento. Não se dão conta que existem essas possibilidades. Por exemplo, quanta gente não tem ideia de que pode batizar alguém? Exato. Não, eu não posso batizar, não sou Uma padre, numa mas emergência. nessa emergência pode. Pode. Quer dizer, então, você vê um atropelamento, por exemplo, né? Você pode chegar ali e rezar por aquele irmão e pedir a bênção para ele, quer dizer, né? Não sou sacerdote, mas eu posso pelo menos rezar por ele naquele momento, porque se ele pode morrer daqui a 5 minutos, né? Ou até falar, pedir ele pedir perdão, exatamente, fazer um ato de contrição. Fazer alguma coisa, né? Só queria ter uma pequena, eu acho que estamos terminando o programa, eu só queria uma coisa que a gente não falou muito, só para fazer essa relação, um pouco para o pessoal entender, né? A questão da confissão, né? Entender, exaltamos a Eucaristia, mas lembre bem, né? Para que a Eucaristia tenha toda essa graça, é preciso que eu esteja em ação de graça. Exatamente. Em estado de graça. Tá? Eu não posso receber Jesus em comunhão, receber ele em comunhão se eu tenho consciência de um pecado grave. Se eu tenho faltado da missa, se eu não tenho rezado, faz muito tempo que eu não confesso, estou vivendo uma situação irregular, eu estou vivendo no pecado, sei que eu pequei, não vá comungar. Não vá. São Paulo fala disso, a gente vai conscientemente estar comungando a própria condenação, então não faça isso. Ah, mas Jesus não me ama. Jesus me ama. E Ele está te esperando no sacramento da reconciliação. Lá você vai chegar, abrir o seu coração, reconhecer os seus pecados, e Jesus vai te perdoar de todos os pecados. E você vai lá, termina a confissão e pode ir lá comungar. E aí a Eucaristia vai ter todas as graças que nós falamos aqui. Só não esqueça, não comungue em pecado mortal. Tá? Não faça isso. Muito bem. O programa então está chegando ao fim. Nós nos despedimos de você e prometemos que na próxima quarta-feira nós vamos retomar esse tema porque algumas coisas ainda precisam ser ditas, porque vamos falar também na próxima quarta, para encerrar este tema. Vamos falar sobre as falsas doutrinas, vamos falar também sobre os falsos pastores, essas coisas que Jesus nos alerta e nos pede que tenhamos cuidado. Tá bem? Até lá, fiquem todos com Deus.